Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Quarentei Agora, o podcast onde a gente troca a crise da meia-idade pela melhor fase da vida. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas e nós vamos conversar sobre empreender depois dos 40, os desafios e as conquistas. Nesse episódio, nós temos essas duas convidadas que falarão conosco sobre os desafios e as oportunidades das mulheres, para mulheres, né, depois dos 40, para falar sobre mercados, os preconceitos e a importância das redes de apoio para o desenvolvimento e empreendedorismo feminino. Então, estão aqui comigo hoje a Priscila Sobrinho, que é representante, líder aí do Mulheres Reais, e Camila Vilas, que também é representante líder da Cooperativa Empreendedora. Sejam muito bem-vindas, Priscila, amigas Obrigada. minhas de coração. Tão Obrigada. gostoso ter vocês Tô muito aqui. feliz de estar aqui. E Ai, aqui 40 a mais. Camilinha ainda não. Camila ainda tem Camilinha uma. tá quase. Tá quase. E eu sei que vocês reúnem mulheres de todas as idades, mas Sim, todas mulheres, né? sim. E esse foi um dos objetivos de trazer vocês aqui, porque eu admiro demais o papel de vocês frente a esse projeto tão importante. A gente sempre fala aqui nos podcasts como que é tão importante a mulher apoiar outra mulher. Né? E hoje, com as redes sociais, a gente acaba percebendo que, infelizmente, tem mulheres que atacam outras mulheres. Mas quanto mais as mulheres se unirem, né, melhor é. Priscila, fala um pouquinho de você e um pouquinho aí da cooperativa não, né, do seu projeto de Mulheres Reais, que eu também faço parte. Também é uma cooperativa, É, né, acaba Camila? O sendo, nome né? engloba, né? Eu Exatamente. falo que é muito curioso porque quando eu comecei o primeiro grupo, que foi o Mãe Mulheres Ativas Empreendedoras, na verdade eu era CLT. Eu Uhum. trabalhava para uma empresa conhecida aqui em Juiz de Fora, mas eu já tinha tido um grupo de gestantes e mamães. E aí tinha morrido, né, a ideia ali, porque eu tinha tido o segundo filho, e aí vem as dificuldades de você continuar a fazer algo quando vem o segundo filho. E uma pessoa falou assim: Priscila, por que que você não volta a ter um grupo de mulheres, mas agora empreendedoras? Porque acaba que o que você vem fazendo também é um empreendedorismo. E eu lembrei que desde os 13 anos eu já empreendia, porque eu sempre vendi alguma coisa. Eu falei, nossa, é mesmo, gente. É Eu sempre fui raiz, uma né? empreendedora. Uhum. E aí eu tive o mãe, mas só que aquilo ainda não estava ali dentro de mim com O força. que que era mãe? É uma É sigla ou uma é só sigla. para mães mesmo? Não, era Uma para ter mistura. essa mistura, era mulheres ativas empreendedoras, mas com essa pegada para puxar, porque a maior parte das mulheres se tornam empreendedoras após a maternidade. Mas aquilo foi mexendo tanto comigo, tanto comigo, tanto comigo, que eu acabei sendo demitida dessa empresa durante a pandemia. E quando foi em dezembro de 2020, eu fiz o meu CNPJ. E depois de lá para cá, eu até trabalhei para uma outra empresa, mas sem ser CLT, Uhum. através do meu CNPJ, como prestação de serviços, e nunca mais eu assinei carteira. Olha, às vezes a gente precisa só daquele clique, né? Para todas nós, aquele clique, a gente tem aquela vontade, aquele desejo, né? A gente já nasce com aquilo e aí falta um clique, é aquela oportunidade que fala, é Sim. agora que eu preciso fazer E aí isso. foram surgindo outras coisas, e aí foi nascendo aquela vontade dentro de mim de falar assim: peraí, mas por que que eu tenho que continuar trabalhando pros outros, né? E aí, agora, no final do ano passado, eu tinha encerrado o projeto do Mãe, porque vieram outras questões pessoais, doença na família, eu estava muito cansada, e no final do ano passado ressurgiu um novo grupo chamado Mulheres Reais, que eu vi que começou a fazer mais sentido esse nome, Nome. Uhum. Mulheres Reais. Ai, parabéns. E você, Camila, como que surgiu? Fala um pouquinho de você e como que surgiu essa ideia maravilhosa de criar a cooperativa. Bem, é muito bacana escutar a história da Priscila, né? Porque, diferente dela, eu não sou mãe, mas eu falei com ela, antes da gente entrar pro podcast, eu falei que os desafios da mulher, ele não acaba.
Mesmo quando ela não tem a maternidade, ela tem outras questões. A mulher é cobrada o tempo inteiro, né? O tempo todo. E eu acho que falta muito esse acolhimento para a mulher. Seja ela já com uma idade delicada para o mercado de trabalho, seja ela com filhos, seja ela com um desafio, às vezes, de cuidar dos pais idosos. Então, a gente sempre tem alguma questão que permeia o dia a dia dessa mulher. Então, criar a cooperativa empreendedora era também criar uma rede de apoio para essas mulheres. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que empreendem, elas não vêm com uma bagagem, né? Nenhuma faculdade ensina a É empreender. verdade, gente. A gente sai da faculdade completamente crua do que é você ter o seu negócio. Só que ter o próprio negócio é o sonho de todo mundo, Sim. não só mulheres. É. Né? Hoje a gente tem aí dados estatísticos de que o maior sonho do ser humano é ter a sua empresa, é não seu precisar. seu próprio chefe, né? Todo Exatamente, mundo igual a fala Priscila falou, eu vou trabalhar para os outros. Ninguém quer trabalhar para os outros, você quer trabalhar para você, criar para você, né? Então a ideia da cooperativa é ser uma rede de apoio diferenciada, né? Em que você pode contar ali para um conteúdo diferenciado, um conteúdo sobre MEI, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou ser MEI, eu não preciso de um contador. E às vezes a gente esquece que ali no dia a dia vão surgir dúvidas. É. Às vezes a pessoa monta uma marca, ela não entende nada de marketing. E ela precisa, às vezes, de um toque. Então, dentro da cooperativa, a gente leva essa capacitação para as mulheres, através de palestras. Tem ali o networking também, que é o grande muito legal, né, gente? forte do acompanho grupo. com As vocês. parcerias, porque eu acho que ainda hoje a gente tem essa dificuldade da parceria. Vem Sim. cá, vamos fazer junto? Aham. Né? Sempre é Sim. aquele assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Isso mudou sim, eu acho que de muitas décadas para cá, porque antes era isso, quando a gente não tinha parado da industrialização, era o vizinho ajudando um vizinho, trocando com o vizinho, todo mundo vivia bem trocando, né? Com o tempo a gente foi percebendo que as pessoas têm medo da outra tomar aquilo. É porque o mundo dos negócios, ele foi feito para os homens, vamos dizer assim. A mulher, ela foi querendo conquistar esse espaço, né? E algumas foram obrigadas a entrar no mundo dos negócios, vamos dizer assim, com o empreendedorismo, né? Sim. Eu estava conversando com a Camila ali fora, né? A mulher se torna empreendedora por vários fatores. Desde do desespero, ela precisa começar a fazer algo, às vezes por uma violência doméstica, às vezes porque ela perde um emprego após a maternidade, ou porque ela precisa dar continuidade num negócio do pai, alguma coisa assim. Então, assim, muitas das vezes ela precisa fazer parte ali do mundo dos negócios. Só que ela, às vezes, não está acostumada com aquilo dali. Então, esse espírito de parceria precisa aprender mesmo, precisa enxergar a mulher como uma parceira, não como uma concorrente. É difícil mudar isso. Eu falo que, para mim, por exemplo, no início até, foi muito difícil criar essas relações com outras mulheres, porque como eu vim da área comercial, a área comercial ela é muito competitiva. Imagino. 20 anos na área comercial, onde você tem que toda hora bater meta e competir com outros homens. Então, assim, quando eu vim para o mundo do empreendedorismo, era quase que eu tinha o espírito que era eu por mim mesma. E hoje eu tenho mais maturidade para entender que não, que eu preciso criar alianças. Às Mas vezes às a vezes gente não tá acontece nem isso. acostumado. Não tá. Recentemente eu resolvi empreender. Eu montei uma marca de acessórios de semijoia. E aí eu achei assim que eu queria montar um negócio. Até hoje, o que eu tive de ajuda de outras mulheres foi impressionante. Sinta aqui que eu vou te passar os meus fornecedores. Olha Eu só. trabalho com eles há mais de 20 anos, uma amiga disse. Aquilo me impressionou de uma tal forma. Tipo assim, ela tá me passando os fornecedores dela. Aham. Eu tô arrepiada. É. Uma outra amiga falou assim: você já montou o seu Instagram? Senta aqui. Eu trabalho com marketing, eu vou te ajudar. Pega um papel e uma caneta, eu vou começar a te dar umas dicas. A gente tá tão desacostumada com esse pegar na Sim. mão que a gente se assusta. Mesmo eu que pego na mão de tantas mulheres, talvez não tô tão acostumada com isso. Então eu acho que os grupos de empreendedorismo feminino assusta exatamente por isso, que a pessoa não sabe. Muita gente não sabe nem lidar lá dentro, né? Incomoda, ela se incomoda com aquilo ali.
E tá mudando muito esse cenário aqui em Juiz de Fora nos últimos anos por conta, né, da quantidade de grupos de empreendedorismo que foram surgindo. Isso há 8 anos atrás não tinha. Pois é, isso que eu pergunto. Vocês acham que isso é um movimento de Juiz de Fora? Isso está acontecendo no Brasil? Eu Não, acho No que tá Brasil, acontecendo. né, as não, mulheres tá estão as acontecendo. mulheres estão se jogando, que eu falo, se Sim, colocando no mercado, trazendo seus sonhos, suas necessidades, né? Elas estão tendo voz, né? É, E estão começando a entender também o que quero. Porque antes a nossa vontade era muito atrelada à vontade do pai, da mãe, do marido, e aí agora não, né? né? A gente sempre teve essa vontade e a mulher ter voz incomoda. Eu não Ainda quero isso assim. pra mim. É, Você é tupetuda, você é grosseira, você é arrogante. Então você escuta assim, nossa senhora, tá empoderada, com voz de deboche, né? Deboche. Ainda a gente vê isso. A É voz da triste. mulher ainda é um problema. É triste, porque a gente tá em 2025, a voz da mulher ainda ser um problema, e é exatamente isso que eu escuto. Ah, Cá, mas se eu me impor, as pessoas vão dizer que eu sou grossa, vão dizer que eu sou arrogante, que eu não tenho educação. e não é exatamente isso. Você pode conquistar o mundo sendo feminina, sendo delicada, né? Então, a questão é, vamos unir, fazer diferença sem precisar, né, ter um lado masculino aflorando. Aham. Então, dá para fazer, mas é uma mudança que vem acontecendo aos poucos, Aham. né? Mas e da onde que surgiu assim? Você já tem esse espírito empreendedor, vocês duas têm isso, é nato, é claro, a gente consegue ver. Mas assim, eu vou empreender, eu vou reunir mulheres, eu quero fazer uma cooperativa, eu quero ajudar essas mulheres. Teve o clique para isso, para definir esse caminho? Você teve o Mãe antes, né, que foi uma experiência boa, e agora você quis voltar para poder fazer isso. Mas esse propósito de ajudar outras mulheres, por que que faz isso brilhar o seu olho da Camila quando vocês falam isso, Não, na assim? verdade, eu tive duas experiências de trabalhar em duas empresas, onde eu liderar de duas empresas no segmento de cosméticos, que foi a Avon e a Eudora. Na verdade, a Eudora veio primeiro, onde ali o Você já público tinha era todo feminino, feminino. aham. E ali tem aquela questão de promover encontros de negócios, para promover os produtos, aqueles encontros que eram sempre nos ciclos, né, de Aham. vendas. Mas era só isso. Eu gostei, né, porque eu tinha 170 mulheres ali no meu setor, mas era só isso, morriam ali. Só que aconteceu de verdade quando eu resolvi ficar grávida. Aí Vai virou um ficar problema. Porque ali foi o despertar. Eu nunca imaginei que aquilo dali ia realmente mexer tanto comigo. Mas por quê? Eu não imaginei que eu ia querer empreender, fazer algo para as mulheres a partir disso. Foi acontecendo, foi natural, foi natural. Aham. Porque na minha gestação, na minha primeira gestação, eu soube que eu poderia ter um filho com síndrome de Down, na verdade com outras síndromes, que depois veio a confirmar a síndrome de Down, e eu tinha medo da maternidade ser solitária. Eu já tinha um grupo no Facebook que eu queria promover, né, um produto, um serviço da empresa que eu trabalhava, que era o Criovida, né, que era a criopreservação de células do cordão umbilical, Do qual eu era do qual responsável. você era E responsável, uma foi aí que história a longa, gente se e a conheceu. gente se reencontrou agora. E ali eu tinha aquele espaço, e quando eu pensei que eu ia divulgar aquele grupo ali e tal, ia fazer crescer, e eu fui colocando as minhas questões, quando eu vi, tinham outras mulheres colocando as suas próprias questões, e o grupo foi crescendo, e eu falei, Vai gente, acontecendo, todo mundo né? tá no mesmo ramo com as suas dúvidas, com os seus anseios Isso ali é da tão maternidade, importante. e eu vi que elas estavam depositando em mim, né, esse acolhimento. E aí eu promovi 4 encontros de gestantes e mamães, chamavam Encontrões de Mães. Nunca tinha acontecido encontro daquele tipo aqui em Juiz de Fora, Aham. que eram encontros assim, com mães, bebês e grávidas.
Gente, Olha, que o loucura. primeiro encontro, Deve eu ter nunca sido vou, lindo. nunca vou esquecer. O primeiro encontro foi num buffet. Tinham 118 bebês. 118 Camila, bebês. socorro. Bebê. E assim, só para dar um parênteses aqui nesse momento, os garçons da festa falaram com a Thaís, era ai, agora eu não vou lembrar, aquarela, não, amarela, não, um que tinha lá no Bairro, ali por ali. A Thaís falou que os garçons falavam, eu nunca vi tanto seio. Veio pra amamentar. Enfim, e ali foi muito bacana, porque muitas amizades surgiram Aham. desse encontro. Eu tenho Sim. amigas até hoje Então por conta juntou disso. essa fase sua de estar grávida e tudo, como que as coisas vão se conectando e você vê que E foi você é fundamental. fantástico. É, E aí dali veio depois o momento empreendedora, que veio aham, mãe, sim. e agora essa fase mulheres reais, aí vem a fase do 40 a mais. É, exato. Que aí já é um outro momento. Exatamente, nós vamos falar mais disso daqui a pouco. E você, Camila, assim, Bem, teve o clique, assim? É teve. mulheres, eu quero trabalhar com mulheres, Teve, ajudar essas teve. mulheres. Antes da pandemia, eu trabalhava no marketing de um restaurante e a gente criou um evento só para mulheres. E aí era quarta-feira das mulheres. A cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, dependia do mês. Que legal. E aí a gente tinha desfiles, a gente tinha um conteúdo ou outro, mas não tinha aquela obrigatoriedade de ter um tema. Era um momento para relaxar. E logo depois veio a pandemia. A gente fez o evento por 1 ano e meio, veio a pandemia, o evento teve que ser paralisado e as mulheres sentiam muita falta daquilo. Então, vira e mexe, alguém me buscava. Cá, monta um grupo de mulheres pra gente conseguir manter. E aí eu ficava pensando, eu vou montar um grupo de mulheres pra falar de quê? É. De futilidade? Tem que Aham. ter um propósito, tem que ter um propósito. E aí eu, em casa, assistindo uma série colombiana em que uma mulher montou uma cooperativa de mulheres para fazer plantio de café. Meu Eu Deus. pensei e falei, caramba, é isso. É um grupo de mulheres empreendedoras É claro. que empreendem em diversas áreas. Porque eu participei já de grupos de networking, mas que, por exemplo, só pode ter uma pessoa que trabalha com fotografia, Sim. uma pessoa que trabalha com marketing. Eu falei, eu não quero isso. É, exato. Eu não quero criar concorrência aqui dentro. Eu quero que todo mundo troque, que todo mundo se entenda, porque às vezes eu trabalho com semijoia, a Priscila trabalha com semijoia. A gente vai sentar aqui, vai conversar e vamos encontrar coisas que talvez a gente possa fazer uma parceria. agregar outro. Olha só, vamos trocar? Eu vendo mais colar e você mais brinco. Uhum. Vamos fazer uma troca, eu vou pegar. Juntas a gente atende uma cliente que vai ficar Gente, satisfeita. com certeza. Entendeu? Então, assim, eu sentia muita falta disso ali, né? Porque eu era uma empreendedora de serviço, ainda sou, né? Eu vendo análise de coloração, consultoria de imagem. E aonde que eu vou falar sobre isso? Né? Então, eu me sentia muito sozinha. Aonde que eu vou buscar mulheres para entender o que elas passam, o que elas fazem? E aí foi essa série que me despertou, e aí criei o grupo, foi uma explosão. Hoje a gente sabe que tem diversos outros grupos, não só de empreendedorismo feminino, mas grupos mistos de networking em Juiz de Fora. São muitos São grupos, né, muitos. Priscila? São muitos. Então, assim, Bastante. a gente despertou. A Priscila chegou muito antes de mim. Ela sabe que o grupo dela despertou a necessidade de montar outros grupos nas pessoas. Não, na verdade, o mãe pode até ter chegado, mas você chegou muito antes com outras iniciativas que eu não participei porque eu estava sendo mãe nessa hora. Eu tô aqui pensando, antes da pandemia, o que eu estava fazendo, gente? Mãe. E tudo tem sua E aí, fase, não, né, porque o gente? ciclo social é muito diferente, É. né? Então, assim, por que que eu não tava lá? Eu tava aqui Sim. pensando, por que eu não tava fazendo parte disso tudo, gente? Eu adoro essas coisas. Porque você era mãe. E a gente falou isso no É. telefone. A Paulinha falou assim: gente, a Priscila tá comprando com carro. Eu falei: Paulinha, a gente nunca vai entender, a gente não é mãe. É. É o tipo do perrengue que a gente não imagina, mas que a gente sabe que é muita correria. Não, Exatamente. eu acordei pensando nisso. Se eu não tivesse 2 filhos, o problema do carro hoje não seria um problema, porque ele ia ficar na garagem. É, você ia pegar o Uber e vir pra cá na hora que você bem quisesse. Eu não teria milhões de coisas envolvidas no dia de hoje para poder resolver. Como que você pega um Uber e para em 300 lugares diferentes com a criança? Não, jeito. 2 filhos, um de férias, É. o outro no primeiro dia de aula, expectativa 1000,
E onde eu coloco os dois para poder vir para cá? Exatamente, não, eu falei isso com a Camila o dia que a gente saiu para tomar café, né? E aí eu falei, olha, eu quero te chamar pro podcast, né, já tinha falado da Priscila, eu falei com a Camila, como eu admiro a Priscila por ser mãe e estar à frente disso, porque, gente, a nossa vida já é tão corrida, eu faço ideia, eu não sou mãe, eu não tenho ideia de como essas mulheres conseguem, então, além disso tudo, dar conta ainda de marido, de 2 filhos, né? No seu caso, com um filho Mas aí é que especial. tá, a gente não dá conta. Mas a gente vai acontece. vivendo no atropelamento das Mas e por que que eu admiro? Exatamente por isso, porque a gente tem essa empatia. Vamos colocar no lugar da pessoa e vamos ver. Eu falei, meu Deus, como que seria? Mas seria eu já acho minha vida uma loucura. Eu falo, eu tenho vergonha de falar, sabe? Não. Mas Eu você já tem corri. eu tava falando isso lá fora com a Pri. Nós, mulheres, temos as nossas questões, É, né? Às vezes a questão do filho não é a sua, mas um você tem ponto uma só. outra questão que talvez você tenha que lidar, que talvez a gente não tenha que lidar e que talvez pra você seja Exato, sério. gente, eu tenho um filho de 84 anos, né? Que é o Zé Olinda, né? Tem que dar atenção, carente. É aquele lá que eu fico com ele lá em Matias Barbosa, né? Não Pois preciso levar pra é. escola Não, e eu tudo tenho mais. meu pai, 72, que É. demanda muito de mim. Eu tenho uma casa que demanda muito de mim, 3 gatos que demandam. Cada hora a gente tem ali o nosso dia a dia, as nossas questões, né? É, com E eu acho que certeza. a maternidade também deve trazer um prazer ali diferente, né? Traz um prazer maravilhoso, mas tem hora que você fala assim, nossa senhora, se eu pudesse eu tirava 2 meses de férias também, né? Uma vez eu Não falei... existe férias de filho. Não, uma vez eu falei assim com os meus, eu falei assim, ai gente, tô precisando tirar uma semana de férias de vocês, brincando, pra quê? Nossa, mãe. O Arthur, meu mais novo, que é sistemático, virou depois, num momento no carro, né, com meu marido, falou assim, papai, mamãe falou que tá querendo tirar férias da gente, então vamos viajar, vamos tirar férias dela. Ah, E ficou sistemático com acabou. aquilo, É, mas Ele ficou se sentiu magoado. ficou eles sentido. pegam, assim, E absorvem. tudo depois isso. era, você não quer tirar férias da gente? E 6 anos. Eu falei, meu Deus, criei um monstrinho. Mas é porque também constrói na figura da mãe uma Tudo é a mãe. valentia. Ela aguenta tudo, ela Não, não cansa. É, A mãe mas tem que estar pronta para tudo, pra né? A mãe não tudo. pode ficar cansada, né? E tem que ouvir 157 vezes mãe no dia e tem que estar feliz, né? Não, e assim, acaba que é uma referência, é tão bom porque é uma referência para o filho, né? Eu ver a mãe fazendo isso, eu tenho lembrança da minha mãe, gente, né? A gente tá falando das nossas mães, né, cara? Outro dia, referência dela batalhando, cuidando da casa, né? Ela foi uma que queria divorciar e era dependente do meu pai, e ela, aos 36 anos, ela foi fazer faculdade, olha, ela falou assim, eu vou me formar para eu poder ter independência Olha só. financeira. E aí, quando ela foi estudar, ela tinha esquecido o diploma dela, de 1º e 2º grau, na guerra em Angola. Então, ela teve que fazer supletivo. Ela fez supletivo, 1º e Estudar de 2º novo, grau, né? fez vestibular, passou em direito, fez a faculdade de direito, cuidando da casa, sem empregado, sem nada, gente. Isso eu não esqueço, sabe? E trabalhou e se formou, abriu o escritório, enfim, eu lembro disso. Então, como que os filhos admiram os pais? Então, Exatamente. assim, seus filhos vão crescer, né, vendo essa mãe guerreira que faz chupeta Sim. no carro para poder. Abafa o perrengue. E assim, A minha mãe, é- desculpa, Camila. Minha mãe fez o 2º grau dela comigo. Olha só, A gente olha estudou na isso, mesma gente. sala. Olha Na só. mesma sala. Exatamente. Essa semana passada eu fui falar com meu namorado sobre a minha mãe. Infelizmente ele não conheceu minha mãe. E aí eu falei com ele assim: você não imagina. Pensa uma mulher que não cansava. Uhum. Ela não cansava, ela dirigia até Belo Horizonte. Ela andava o dia inteiro comigo. Chegava à noite, ela tava emperequetada, em cima do sapato bico fino. E eu tô sempre exausta. Então, Exatamente. Como é que pode? Ela reclamava de eu sou uma jovem senhora de 37 anos exausta. Se me der uma caminha aqui, eu durmo. Entendeu? E Como assim, pode, né? e eu tenho certeza que os seus filhos olham pra você. Que absurdo ela querer tirar férias. Ela não cansa, ela é a mãe. É, Mas as mães de antigamente eram assim. Eu vejo que hoje a gente tem mais liberdade para poder também expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, sem ser julgada. aham. Porque lá em casa Ou eu não, falo. né?
Porque você tá sendo julgada. Sobre as férias, sim, mas eu falo com o Arthur, eu falo com os meus filhos, eu falo assim, Arthur, a mamãe tá cansada. Uhum. Eu E também tem não, que falar. eu não coloco mais, eu não coloco essa capa, pra É. não ser um peso muito grande. Uhum. E não aí eu coloco- amo que os homens perguntam assim, de quê? Não, eu tenho um marido que não pensa assim, porque, como eu falo, ele é um pai muito participativo, então ele sabe a jornada que é. Então eu falo, Arthur, a mamãe tá cansada. Você viu que a mamãe fez isso, a mamãe fez aquilo, pra não. Agora é o momento É, da mamãe é, descansar, né? então. Não, e aí ela vai ensinar isso para que ele também tenha esse comportamento futuramente com a mulher Com a dele. mulher. Gente, Exatamente, isso para é ele tão entender isso, para ele importante. não Falta pensar muito que isso. a mulher não se cansa. Porque, Entendeu? exato, porque na hora que ele tiver a mulher, ele vai entender que a mulher dele também se Então, cansa. o Leandro, ele fala isso, ele fala assim, Arthur, agora a mamãe tá no quarto, que ela precisa agora descansar um É pouquinho. ótimo. Então, isso a gente Uhum. trabalha já lá em casa. Tem final de sábado, por exemplo, o Leandro saiu com os dois. Eu fui resolver outras coisas na rua, voltei para casa e fiquei em casa porque eu passei uma semana inteira ouvindo 847 mil mãe, porque eles estavam de De férias. férias, exato. E aí, quem se organizou para ficar as férias com eles foi eu. Uma semana na cidade dos meus pais, né? Outra semana aqui em Juiz de Fora com eles, porque o Leandro estava trabalhando. É. Então, assim, e eu, de uma certa forma, eu também estava trabalhando, tentando, dentro de Aham. casa, dando atenção para eles, levando para as Pra atividades, tudo, né? enfim, né? E, ô, gente, vocês acham que vocês sentem isso, né, nessa vida com essas empreendedoras? Vocês sentem que algumas delas, a mulher se sente velha, vamos dizer assim, que não tem mais idade, eu acho melhor dizendo, Todos os dias? para empreender, para começar algo Todos os novo? dias. Às Ainda vezes eu tem, né? me sinto assim, quando eu pensei em montar a loja, vou montar a loja agora, com 37 anos. Já tem gente que tá nessa jornada há quanto tempo? Eu vou É, chegar agora achando que eu vou para onde? a gente pensa, A gente né? sempre acha que a gente tá atrasada, né? É, Aí eu abri o Instagram, parece até que escuta, né? tem certeza, gente. Esse aparelho aqui Senhora escuta de o que a gente 83 anos se forma em não sei o que mais. Eu falei, cala a boca, Camila, que você não sabe o que diz. tá Não é vendo? verdade? A gente sempre acha que a gente tá atrasada. É sim, é verdade. Eu escuto muito, assim, pessoas que falam, não, tô com 35 anos, eu tô velha para fazer uma faculdade, para mudar de emprego, medo de mudar de emprego e não conseguir acompanhar. Mas a nossa sociedade faz isso com a gente. Né? A gente tava conversando lá fora exatamente isso. Você tá solteiro. Você não vai namorar, não? É, Aí você namora, você não vai noivar, não? Aí você não, você vai casar? Aí você casa, você não vai ter filho? E outro filho? E aí a sociedade tá tão desesperada pra cobrar que às vezes esquecem das questões. Porque, por exemplo, às vezes você pergunta, você não vai ter filho? E se essa mulher não puder ter filho? exatamente. Como é que fica essa questão pra ela ao ouvir você não vai ter filho? Ela vai ter que te responder? Eu não posso ter filho? Ela vai ter Vai que abrir machucar, isso para a você? ferida muitas Né? vezes, Então, né? assim, a gente tá o tempo inteiro sendo cobrado. Então, eu acho que essa cobrança também deixa a gente exausta e É, com medo de arriscar, com certeza. né? Porque, assim, o que que é 50 anos hoje, né? É É, a flor da flor da idade. idade. Com Exatamente. certeza. É isso que a gente estava até falando da menopausa. Hoje a gente vive mais tempo quase na menopausa do que antes da menopausa. A mulher hoje vive 80, 90 anos e bem, com saúde, se cuidar. Então, assim, né? Velho pra E hoje a gente tem quê? tanto recurso. E não que velho seja uma coisa ruim, se é uma coisa Sim, ruim, sim. né? Hoje, Quando é bem vivido, quando é né? bem vivido, né? O Sim. envelhecimento é um presente da vida, né? Então, aquela pessoa que se acha incapaz, na verdade, com 30, 40, 50 anos, aí você vê uma reportagem dessa, uma mulher com 100 anos que ganha medalhas de natação, Exatamente. né? Enfim, Mas a não tem sociedade idade. coloca muito na cabeça da gente isso, né? Tem que ter É. filho até 30 anos. Agora eles deram uma trégua até os 35. Eu, então, já É não porque já posso. tá aumentando. Cada ano que Né? passa, Então, cada assim, década tá aumentando mais. Daqui a um tempo, até os 40, né? Isso já tá Cláudia aumentando. Raia tá aí pra provar pra gente. Exatamente, para provar. E hoje, congelando também os óvulos aí, as mulheres podem engravidar, acho que até 51 anos. Só não vai ter pique depois para dar conta das Pois é. crianças. Não Gente, vai e é ter uma pique. coisa, falando sobre a questão do empreendedorismo e de trabalhar, eu nunca tive o sonho de ser mãe, tava até te contando, né, Camila? Nunca tive esse sonho, mas eu casei com
25 anos, não sei. E aí a gente fala assim, não, vão ter filho lá para frente. Então, ou seja, era projeto familiar Sim. tradicional, né? Casar, ter filho e tal. E aí eu falei, não, primeiro eu quero viajar, quero trabalhar, quero... Tanto que com 28 anos eu era responsável por um setor importante da empresa, eu já tinha uma ascensão de carreira muito jovem, né? E aí, acabou que o casamento não deu certo, eu não tive filhos, e hoje, com o amadurecimento, eu penso, se fosse para escolher ter filhos hoje, eu teria mais jovem. Pela disposição também. Pela disposição, e ao chegar nessa idade de 40, Uhum. 50 anos, gente, que a gente está na flor da idade, eles já estariam grandes. Grandes, assim, pro 18, para ir para a vida. Mas eu acho também, Paulinha, que hoje a quantidade de gente mudando de profissão, fazendo Muito. transição de carreira. Gente que eu mesma, eu era dentista, larguei a odontologia e fui fazer faculdade de moda. Mentira, eu não sabia que Também não sabia. Eu era dentista. Então, assim, aí eu falo, será que eu me atrasei fazendo odontologia? Não, Aquilo me amadureceu para hoje ser a profissional que eu sou. com certeza. Então, eu acho que as mulheres também estão criando coragem de se desamarrar e viver. Então, acaba que o projeto família, filho, construção de um lar, vai ficando para depois. Então a gente está vendo o resultado aí, né? Poucos filhos ou sem filhos, Gatos. enfim, gatos, cachorros, né? Mas olha, o que você falou, eu tenho, por exemplo, uma prima que com 20 anos casou. E agora que ela tá chegando nos 40, ou ela fez 40 ou vai fazer esse ano. Ela tá com uma menina com 17 e a outra vai fazer 13 ou 14. Eu olho para ela e eu falo assim, gente, eu tô com 42 e um de 6 e um de 8. E tem hora que eu penso assim, por que que eu não tive antes? Porque eu vejo ela com duas meninas moças, Já. totalmente independentes, Aham. e ela vivendo, ela pode viver a vida que ela quiser com o marido. Não vive porque ela tem outro estilo de vida. Uhum. E eu totalmente agarrada com o meu marido, dependendo de rede de apoio, que não é fácil, são dois meninos, energia 1000. Então, assim, não encontra fácil. Aí a avó, uma já tá com quase 80, a outra mora em outra cidade, rede de 180 apoio quilômetros. É Então, assim, fundamental. os avós ficaram muito idosos, Aham. porque a gente teve um pouco mais tarde. Eu tive com 33 e 36. Uhum. Se eu tivesse tido com 25, né? As avós seriam 8 anos mais Mas novas. é por isso que eu pensei nisso. Então tem todas essas dificuldades agora. E aí, quando eles estiverem na idade que elas, as filhas da minha prima, estão, olha só, aí eu já vou estar com 50. Lógico, a flor da idade também. Também, mas né? É a deixou- idade de agora, que poderia estar fazendo tanta coisa, fora a questão de, às vezes, pensar em montar uma outra empresa. Pois é, que muitas mulheres pensam Então, assim tem mesmo, muitas né? questões. Mas sim. vocês veem que, além, elas têm receio, mas elas vão em busca disso, vão realizar esses sonhos ou por necessidade. Então, Paulo, eu vejo o seguinte, a importância dos grupos de empreendedorismo. Isso. O que que eu vejo? A gente tem que pegar os exemplos dentro dos grupos de mulheres que buscaram essa mudança profissional para a gente levar como exemplo. Eu nunca esqueço, no primeiro ou no segundo encontro do Mãe, lá em 2019, uma mulher dizendo, com 50 anos, eu fui fazer faculdade de designer de interiores. E ela é professora. Ela falou, era o meu sonho. 50 anos. A gente se Foi uma redescobre. palestra, assim, que fez todo mundo arrepiar. Foi a Beth Hargreaves. E hoje, agora, em 2025, ela está com vários feitos, né? Várias obras sendo assim, homenageadas em Gramado, em vários lugares. Então, assim, hoje ela está colhendo o fruto dessa realização. Então, ela não desistiu. Então, a gente tem que levar esses exemplos para outras mulheres, que às vezes estão com 50, 60 anos assim, ai,
não tô cansada, será que não tô velha? Será que é pra mim? Porque são assim, os a gente medos, chega né? nesse momento de desacreditar. A gente às vezes passa por Sim. tantas lutas, né? Sim. Por tantos desafios na nossa vida pessoal, Sim, e tantos profissional momentos também. difíceis. Muitas mulheres têm medo de largar o emprego como CLT, enfim, para poder empreender. Eu acho que todo mundo tem um pouco de medo, Sim. mas a mulher, já tendo em vista aí que o mercado é mais difícil ainda para nós, isso tudo, e aí vem o grupo de empreendedoras que vão fortalecer. Sim, e muitas delas ali, porque assim, eu acho que o grupo de empreendedorismo precisa também da entrega da empreendedora. Também, mas ela precisa ter, ela parte dela, não Então, assim, ela sonho. criou um negócio. É, Mas aí ela não vai nos encontros, ela não Lógico, fala no grupo de WhatsApp sobre o que ela faz. não quer apresentar Ela o não, vídeo, ela né? não apresenta o que que ela precisa, o que que ela faz. Então, assim, eu às vezes percebo que a empreendedora que está num grupo de network precisa entender que ela também, o grupo Precisa não vai doar. pegar a mão dela e a gente Fazer a pode. mágica acontecer, né? Ela Às vezes eu falo, acreditar. fulana, fala para as meninas aqui o que que você faz, que você Aham. trabalha com acessório personalizado, que você faz acessórios de cristal, que você morou tantos anos em tal lugar, e aí eu vou chamando E elas. eu vejo isso no grupo de do grupo de WhatsApp, que aí alguém fala assim, alguém trabalha com isso? A pessoa geralmente não responde. Vocês é que falam no grupo de vocês. Mas- Elas têm fulana de tal vergonha de faz." falar, de se expressar. Então, assim, o meu apelo hoje para a mulher que está começando, independente da idade, ainda mais se ela achar que ela está com uma dificuldade, é que ela se abra para o novo. Que ela precisa falar. E depois do primeiro dito, vai ser mais fácil. Então, assim, ela precisa entender que ali tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Se tá todo mundo ali nessa cooperativa, é isso. Tá todo mundo com seus medos, né, com seus Com as suas sonhos, questões, seja pessoais. como mãe, seja como filha, seja como mulher. Todo mundo Às um pouco vezes, frágil, né? eu já recebi algumas mulheres no grupo que sofriam violência doméstica. Imagina. Priscila Eu deve ter falo, recebido. tem vários nichos de empreendedoras, né? A empreendedora que ganhou uma empresa do marido de presente. A empreendedora que herdou algo da família. A empreendedora que veio no desespero por conta de uma violência doméstica. Tem empreendedoras De com tudo. vários perfis. A empreendedora que está lutando, mas o próprio marido desmerece ela. Tem a empreendedora que o marido Gente, apoia. tem de tudo. De tudo, né? de tudo. E ainda tem as que têm mais facilidade, as que são completamente retraídas. Então, assim, é difícil, às vezes, a gente ajudar todas elas e a gente, no papel também de empreendedora, às vezes a gente também tem as nossas Claro, dificuldades. gente, imagina. Porque Eu faço muito com elas o famoso hot seat, né? Que é a gente sentar num grupo e cada uma levantar e dizer a sua dor. E aí todas precisam dar uma opinião em cima da dor dela. Por quê? Às vezes a sua dor também pode ser a minha. Às vezes a dica que a Pri vai te dar pode ser efetiva na minha empresa e eu nem sei que eu preciso daquilo. Então, assim, e aí eu treino muito isso. Gente, vamos falar né? Colocar sobre as pra nossas fora. dificuldades. Terapêutico, né? Qual é a sua dificuldade? Porque às vezes a sua dificuldade ela é tão fácil de ser resolvida que aqui a gente junta consegue encontrar uma solução. É né? importante. Eu ia até perguntar isso de forma prática, assim, como que funciona o grupo? Por exemplo, vocês têm encontros mensais, né? Como que funciona? Vocês têm um grupo de WhatsApp, vocês têm a rede social fechada de vocês, e existem encontros mensais sempre com um tema diferente, e qual que é a finalidade maior, assim? Ela como que eu falo? Interagir, criar conexões e ajudar umas às outras, isso vai, Bem, né? Na cooperativa a gente sempre tem um tema, né? Por exemplo, agora, fevereiro. O tema é MEI. As armadilhas que o MEI tem. Porque tem muitas armadilhas que o MEI tem. E aí uma contadora vai dar uma palestra para falar Presencial. como driblar. Esse encontro é o presencial. Aham. Como driblar essas armadilhas do MEI. Isso. E aí depois eu coloco cada uma para se apresentar. Eu peço uns 20 segundos para você falar do seu negócio. E aí depois a gente abre para elas ficarem conversando, falando. Às vezes eu abro um hot seat
E aí a gente tem o apoio do grupo de WhatsApp depois para tirar dúvidas ou para falar ali sobre um dia a dia, às vezes algum evento que elas vão promover ou algum curso que a gente tem desconto, por exemplo, para elas participarem, Legal. né? A gente tem o café com networking, que é uma vez por mês também, que a gente explora exatamente as parcerias dentro do café. Elas precisam sair de lá com uma parceria na mão, Isso é muito importante, muito né? interessante. Você acaba forçando, porque é isso, às vezes a pessoa precisa do impulso, né? Do impulsinho ali. Mas tem que Exatamente. participar, tem que ir, né? Tem que que, ir tem no que se café, tem que ir movimentar. no A gente não tá fazendo encontro. milagre ainda não, né, Bia? Não, Ainda não. não, não. E lá no Mulheres Reais? A dinâmica dos grupos, elas são muito parecidas, É. né? Então, o grupo Mulheres Reais, ele é muito recente, começou agora em novembro, praticamente. Então, aconteceram 2 encontros presenciais, que também tem sempre um tema, né? Uma palestra. Então, nesse último agora, que aconteceu em janeiro, o tema foi "O seu emocional é o seu vilão", né? O emocional é o seu vilão. A gente faz um encontro online O primeiro fui eu que também. falei, né? O Sobre primeiro foi você recomeços. também, recomeços. Encontro online, porque muitas das vezes a empreendedora não pode participar naquele mês do presencial, mas quer participar do online para conhecer outras participantes. Sim. O grupo do WhatsApp também, onde ela pode divulgar os seus serviços, os seus produtos. E aí ali a gente tem outras dinâmicas. Mas como está começando agora, então eu não tenho ainda criado nada tão específico. Não, A mas já tá ideia é super. cada mês fazer algo diferente. É. Diferente. Porque como eu tive mãe por 4 anos, foram tantas coisas que foram feitas, ali eu E já aprendizados também, né? exatamente, identificar algumas tantos coisas que não erros deu e que não dá. A gente É. acaba tendo um aprendizado, porque às vezes você tá ali, às vezes para você aquilo funciona, mas às vezes no grupo Às vezes você coloca energia demais em algo que ninguém valoriza. E outras coisas que você pensa Investimento. assim, isso daqui talvez nem seja tão importante. Todo mundo acha aquilo fantástico. É. Então você vai ali devagarinho, sentindo, vendo o que para cada uma é importante. Então é Gente, isso. vocês estão de parabéns demais. E que bom que você tá nos grupos. Tô Eu nos quero a grupos. Priscila na cooperativa e quero entrar no viu? Mulheres, Isso, tá entendeu? vendo? É isso mesmo, gente. Fazer conexões, abraçar, porque não há concorrência. Pelo contrário, o objetivo é único. É ajudar mulheres, né? Fazer com que essas mulheres tenham coragem. A gente se divide, mas é para libertem. somar depois também, né? Exatamente. Com certeza. Então, assim, eu admiro vocês duas, muito, 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 muito feliz de estar com vocês, que eu possa ajudar também de alguma forma, não sendo uma empreendedora, tendo meu negócio. Todas nós empreendemos. Mas A gente está se vendendo o tempo inteiro. O que você faz aqui também. É um ato de empreendedorismo. Você tem um podcast. É verdade, o podcast pode ser. Exatamente. Exato. E aí, mas para levar essa informação, encorajar essas mulheres a fazerem isso. Então, você que acha que não tá que você não tem idade mais, que você não tá pronta para isso. A Você gente tem nunca um tá pronta sonho? para nada. Não. Pega e faz. Pegue e faça. Faça agora, encoraje. Existem outras mulheres que vão te dar a mão, que vão te ajudar. Procure uma cooperativa, procure o grupo de mulheres reais, procure onde for, mas não desista do seu sonho, né? Encontre o seu desejo, a sua vontade, encha-se de coragem, vai todo mundo sente medo, todo mundo erra, tá tudo bem, mas é o momento de dar a mão para outras mulheres e para poder seguir em frente e realizar ações. Não tem idade para isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, eu queria muito agradecer a Priscila, a Eu que Camila por estarem agradeço. aqui. Eu vou deixar as redes sociais das duas. Entrem lá, por favor, acompanhem, mandem mensagens se tiverem dúvidas de como funciona, né, com mais detalhes, mas não deixe seu sonho morrer. Tá? Muito obrigada, Eu meninas. que agradeço. Foi estar aqui muito com bom, vocês. foi muito bom. Até breve, né? Se Deus Adoro a quiser. Camila. Eu adoro a Pri admiro também muito o trabalho Ah, A gente dela. se gosta muito, né? E adoro você, que foi um Não, maravilhoso você é um reencontro. mulherão, né? Não, gente. É um loirão. Você acredita que eu caí no Instagram dela? Assim, eu caí no Instagram, tô vendo, gente, coisa engraçada, esse negócio de 40 anos, né? Eu 42, né? E tal. Daqui a pouco eu tô assim, gente, engraçado, eu conheço essa mulher. Ela me contou. Eu conheço essa mulher. Gente, mas eu conheço essa mulher, mas de onde?
Aí mandando mensagem, ela, não, eu trabalhei nisso aqui. Eu falei, gente, eu conheço. É do Pardini? Ela, eu trabalhei no Pardini. Eu falei, não tô acreditando, no O Paula. mundo é muito pequeno, gente, por isso que eu Muito. O que falo. você tá fazendo aqui em Juiz de Fora? Muito É, legal. Caiu falo- aqui de paraquedas e se deu É. super bem. É, É. não, graças a Deus. Depois, mas tive que enfrentar muitos medos, muitos desafios, recomeçar, tudo isso. E é a prova de que, gente, o mundo dá tantas voltas. A gente encontra e Exatamente. reencontra as pessoas o tempo todo. Olha, e se tem um conselho que a gente pode deixar você tem medo de começar. Aí depois, quando você começa, você fica assim, por que que eu não fiz isso antes, hein? Tava Isso escrito, né? Ah, Deus, sempre você assim. fez exatamente o que precisava fazer. É isso, é a hora, né? Como diz assim, É. é o momento, e o momento é agora. Sempre será. É. O agora. Gente, deixa eu resolver o perrengue do carro. Beijo pra você. Olha, obrigada, Beijo, meninas. obrigada. Obrigada. Até o Foi próximo maravilhoso. episódio. Aproveitem aí, deixem nos comentários. E olha, Vou pegar mais um chocolate, tá? e a gente encontra no próximo episódio. Muito obrigada.